Olá, pessoal! Voltando para mais uma aula, essa é a última relacionada à membrana plasmática. Eu sou a Viviane, professora de Biologia. Então vamos lá para entender um pouquinho mais sobre especializações da membrana ou diferenciações de membrana, onde nós vamos aprender então as microvilosidades, plasmodesmos, desmossomos, interdigitações, cílios e flagelos, ok? O que são microvilosidades? São especializações da membrana em que, em um pequeno espaço, a superfície é capaz de absorver muito mais substâncias em um tempo então menor. Ou projeções, conhecidas como evaginações, da membrana, formando um número enorme de fios de prolongamentos celulares em formas de dedos de luvas, como está aqui. Exemplo, uma célula intestinal pode apresentar 3.000 microvilosidades, tá? Então, olha aqui mostrando as pregas celulares com vilosidades, tá? Essa é a parede do intestino. Você tem o vaso linfático, as veias, artérias, tá? E aqui mostrando, então, essas evaginações, que são esses finos prolongamentos enormes celulares em formas de dedos de luva, tá? Essas especializações na membrana plasmática podem aumentar então a superfície de absorção, onde você tem as microvilosidades, que são encontradas aonde? No epitélio de revestimento do intestino, onde aumenta a superfície de absorção de nutrientes, ou nas invaginações de base, tá? Que aumentam a superfície de absorção de água nos túbulos renais, tá? Viu aonde a gente pode encontrar todas essas microvilosidades? Os desmossomos vão ser pontos de espessamento das membranas de células vizinhas. Entre esses espessamentos há uma espécie de cimento, formado de numerosas partículas de glicoproteínas e destinado a firmar a ligação entre as células, tá? A partir desses espessamentos saem as tonofibrilas, que são finos filamentos radiados de natureza proteica. A metade de um desmossomo pertence a uma célula e a outra metade à célula vizinha, certo? Aqui mostrando bem isso, tá? Então, essas especializações aumentam a aderência, certo? De célula a célula, tá? Aqui você tem os desmossomos, tá? Interdigitações e aqui mostrando os outros desmossomos entre célula a célula. Desmossomos e interdigitações são encontrados no tecido epitelial de revestimento, tá? As interdigitações vão ser então saliências e reentrâncias da membrana de duas células vizinhas, que se encaixam entre si, onde aumenta então essa aderência entre elas. No caso, então, como eu tinha falado, das células epiteliais. Os plasmodesmos são pontes de contato entre células vegetais vizinhas, tá? Permitindo a comunicação entre os citoplasmas. Essa aqui é um esquema de célula vegetal, onde você tem a parede celular, a membrana plasmática, o núcleo, membrana nuclear ou carioteca, o vacúolo, tá? A mitocôndria e os ribossomos, certo? Entre as paredes celular, você vai encontrar, então, esses plasmodesmos, que em aumento maior, você consegue ver aonde eles se encontram, tá? Você tem o citoplasma, membrana plasmática, a lamela média, a parede primária e a parede secundária. Então, o plasmodesmo fica nessa região que permite a comunicação, então, entre os citoplasmas da parede das células vegetais, tá? Nós também temos os chamados cílios e flagelos, tá? As nossas células também precisam disso, tá?
Você vai encontrar isso no espermatozoide, nos paramécios, tá? Entre outros tipos de organismos. São formações, o que são esses cílios e flagelos? São formações que vão apresentar na superfície de certas células de invertebrados, no caso de protistas e de organismos superiores, provenientes do alongamento de 9 fibrilas ou microtúbulos de centríolo, tá? Isso vai fazer a distinção entre cílios e flagelos, pelo número e pela dimensão dos mesmos. Os cílios, eles vão ser curtos e muito numerosos, enquanto os flagelos vão ser longos e em pequeno número. Ambos têm a participação nos movimentos celulares, tá? Um exemplo disso são os cílios de protozoários ciliados, no caso aqui, ó, o paramécio. Observe que nessa imagem você consegue ver perfeitamente a quantidade de cílios, como mostra pequenos e numerosos, né, curtos e numerosos. E isso daqui faz com que eles se movimentem rapidamente, tá? Flagelos, protozoários flagelados, tá? Bactérias e enterozoides. Olha aqui, ó, um espermatozoide. O espermatozoide, ele tem a formação de um flagelo, certo? Com isso, pessoal, a gente precisa entender perfeitamente essa diferença entre esses dois, certo? Os cílios e o flagelo são extremamente importantes, tá? Para esses organismos se movimentarem, certo? Chegarem até onde eles precisam chegar no alimento, no caso do espermatozoide, até o óvulo, para ocorrer então a fecundação e originar outros seres, tá? Lembrando que quando isso ocorre do espermatozoide com o óvulo, nós vamos entrar aí em troca de gametas, né? E formação também ocorre também a mitose, meiose, entre outros, que isso a gente vai ver mais lá para frente, tá? Com base nessa aulinha aqui que eu dei, eu separei 2 exercicinhos para a gente fazer. Um é da ACAF, que fala então que a superfície celular vai sofrer algumas diferenciações importantes para o bom desenvolvimento de suas funções e melhor associação com as células vizinhas no mesmo tecido. Neste contexto, nós vamos precisar analisar o que está se pedindo, né, o que está seguido aqui. A primeira coluna você vai ter que relacionar com a segunda coluna. Então, a primeira coluna fala de plasmodesmos, interdigitações, cílios e flagelos e microvilosidades. Vamos lá para a segunda coluna. Expansões digitiformes do citoplasma e membrana plasmática que aumentam a área de absorção celular. Isso daqui está relacionado com as plasmodesmos, certo? Pequenas aberturas nas estruturas das membranas celulares que permitem a comunicação ou a continuidade do citoplasma entre células contíguas, atravessando então a parede celular. Já como a gente viu que as expansões digitiformes está relacionado ao plasmodesmo, as outras questões aqui que está relacionada com A e C, não é, né? Então vamos lá, pode ser a C e a D aqui embaixo. Então, pequenas aberturas na estrutura da membrana celulares que permitem a comunicação ou a continuidade do citoplasma entre células contíguas, atravessando a parede celular. São as interdigitações. Saliências e reentrâncias que a membrana celular, juntamente com certa porção do citoplasma, descreve para se encaixar perfeitamente a célula vizinha. São, então, os cílios e flagelos. E estruturas originadas a partir do centríolo com função de motilidade celular. A associação que descreve corretamente a primeira coluna com a segunda coluna, qual que é? A letra C.
certo? Então, a resposta vai ficar B com 1, C com 2, D com 3, A com 4. Tá. A próxima questão é relacionado com a unital. As membranas biológicas são estruturas altamente seletivas e demarcam limites celulares e subcelulares. Pequenas moléculas neutras vão poder então penetrar e atravessar essas membranas por simples difusão, mas a maioria das moléculas e íons depende de transportadores altamente seletivos para atravessar as membranas biológicas. Considerando a composição das membranas biológicas, podemos afirmar que a especificidade dos sistemas de transporte está intimamente relacionada com a presença de lipídios, carboidratos, proteínas, porfirinas, terpenos. O que vocês acham? Vamos lá, considerando a composição das membranas biológicas, isso foi dado nas aulas anteriores de membrana plasmática, tá? Olha lá no canal que vocês vão encontrar. Podemos afirmar que a especificidade dos sistemas de transporte está intimamente relacionada com a presença de proteínas, tá? Nós temos carboidratos na membrana, sim. Temos lipídios, porfirinas não vimos na membrana plasmática, isso está relacionado com o reino de poríferos, lá com a parte de poríferos, e terpenos também nós não vimos. Então a resposta correta é a letra C, tá? Pessoal, é isso que eu tinha que falar sobre membranas plasmáticas, tá? Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva e dá uma força pra gente aí curtindo, né? Dá uma curtida, um joinha, um like aí, pra gente poder ter mais possibilidades aí de colocar aulas para vocês, tá? Um abraço, tchau, tchau.